É impressionante como tem histórias que, independentemente de quando elas foram escritas ou feitas, ela vai continuar fazendo sentido na nossa vida, mesmo que quando a gente faça uma releitura dela, ela tenha até um sentido diferente pra gente, aos nossos olhos. E isso independe do formato que nós vamos consumir essa história, seja num filme, numa série, num livro. A Casa dos Espíritos é um livro que foi escrito em 1982 e imediatamente ele já se tornou um best-seller. 11 anos depois, lá em 1993, foi lançado o filme, já provando o sucesso dessa história, mesmo que o filme tenha tido muitas modificações da obra original. E neste ano chegou no Prime Video uma nova adaptação dessa história, dessa vez em formato de 8 episódios em uma minissérie assinada, inclusive pela produção executiva da própria autora. Ano passado eu fiz um vídeo sobre a minha experiência de leitura deste livro. Eu fiz um comparativo com o filme de 1993 e eu também dei os meus pitacos sobre o que eu esperava dessa série. E realmente o que veio não me decepcionou de maneira alguma. E eu vou fazer o inevitável nesse vídeo, aquilo que a gente gosta, ama fazer, que é comparar, né? Eu vou fazer um comparativo entre a adaptação do filme e a série, e eu também vou falar sobre os erros e acertos que eu visualizei nessa nova adaptação. Eu não vou me aprofundar muito nem no livro e nem no filme, porque eu já fiz isso nesse vídeo anterior que eu falei. Então, se você quiser conferir, é só você procurar aqui no meu canal essa thumb, ou você fica até o final desse vídeo que eu vou deixar o vídeo clicável para você aqui no final. A Casa dos Espíritos retrata a história de 4 gerações de mulheres da família Trueba, que ao longo dos anos enfrentam diferentes dificuldades na medida que a situação no país também tende a mudar. A história aborda temas delicados como violência doméstica, machismo, autoritarismo, em uma época em que as mulheres não tinham voz e nem autonomia, além da própria evolução política do Chile também. E na série, essa história é dividida em 3 fases distintas. A fase 1, do episódio 1 e 2, a fase 2, do episódio 3 ao 5, e a última fase, no episódio 6 ao 8. Uma coisa que eu notei assim que a série foi lançada é que tanto aqui no meu canal como lá nas minhas redes sociais, a procura por esse meu vídeo antigo aumentou bastante. E isso me levou a uma conclusão. A Casa dos Espíritos definitivamente virou uma leitura, um consumo atemporal. É uma obra que atravessa o tempo. E eu vejo que isso tem muito a ver com essa bagagem histórica, esse romance de 4 mulheres de gerações diferentes, misturados ali com uma pitadinha bem básica de realismo mágico que só a Isabel Allende sabe fazer. E claro que os espíritas também vão amar ler e assistir. Antes de começar a falar sobre os erros e acertos dessa série, eu preciso falar sobre os pontos negativos e positivos tanto do filme quanto da série. Enquanto no filme ele deixa de fora todo o peso político que essa obra original tem, coisa que a série fez primordialmente, ponto positivo para a série e ponto negativo para o filme, o filme ele compensa essa falta da originalidade com um elenco de peso. Ponto positivo para o filme de novo. E com todas essas mudanças, o filme ele acabou transformando essa história em algo bem diferente. Não ruim, mas diferente. É um filme bom, mas ainda não é 100% a Casa dos Espíritos. É uma história baseada na Casa dos Espíritos. E é partindo deste ponto que eu quero começar a falar sobre a série, sobre a escolha do elenco. Mesmo que lá em 1993 muitos atores desse elenco de peso ainda estivessem começando a alcançar a grandiosa autonomia de hoje, a presença de Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Winona Ryder e até então o desconhecido Antônio Bandeiras fizeram toda a diferença para que a obra original totalmente modificada ainda garantisse um bom filme. Já na série, esse mérito veio de outro lugar que vou falar mais pra frente no vídeo. E aqui eu deixo a culpa dessa minha impressão justamente por ter sido contaminada pelo filme anteriormente. Porque chega a ser injusto comparar a atuação da Glenn Close com a da Fernanda Castillo como Férola, sabe? Nós estamos falando de 2 atrizes com bagagens diferentes e lá em 1993 a Glenn Close já era muito conhecida. Então fica difícil, né? Para mim, 4 atores foram o grande destaque desse elenco nessa nova adaptação. Oti Hernandes, a alba da última fase da série, porque os últimos episódios especialmente focam muito na personagem, e ela tirou de letra toda essa responsabilidade. Alfonso Herrera, que dispensa apresentações, né? Ele encarnou muito bem o jeitão insuportável de Esteban Trueba desde o primeiro episódio.
Dolores Fonzi como a Clara adulta, que equilibra muito bem a dramaticidade da atuação latina, que bem conhecemos há anos, principalmente das novelas, com uma atuação mais próxima da naturalidade, da realidade. E a fofíssima Francesca Turco como a Clara pequenininha, uma novidade grata surpresa, que em somente 2 episódios ela conseguiu brilhar como ninguém no seu tempo de tela. Grande parte do elenco ali da segunda fase, eu achei que faltou um pouco mais de atuação pé no chão, sabe? Um controle maior da dramaticidade. Pode ser que para algumas pessoas esse tipo de atuação até funcione, mas para mim não funcionou muito não. A Nicole Wallace, por exemplo, como a Clara mais jovem, eu achei que ela não segurou muito o rojão não. Ela é uma atriz muito carismática, mas para Clara, ela precisaria ser uma simpatia meio mística, um carisma mais expressivo do que verbalizado. Aí vem aquela sensação de dúvida, de injustiça. Será que eu tô sendo um pouco injusta, já que eu vi a Meryl Streep fazendo o papel de Clara e eu tô querendo comparar as duas? Mas aí entra a Dolores Fonzi como a Clara mais velha e todas essas minhas dúvidas são sanadas porque a mulher mandou bem demais. O que ocasionalmente pode ter me causado essa impressão, além de ter assistido o filme revisitado novamente há pouco tempo para gravar o meu vídeo anterior e sei lá, ter poluído um pouco as minhas ideias, é talvez o ritmo da narrativa, principalmente nessa segunda fase da série. Mas eu vou deixar pra falar isso um pouquinho mais pra frente. Você é especial, Clara. É muito mais poderosa do que imagina. Algo primoroso que a série entregou e que o filme cometeu um pecado mortal por ter deixado de lado foi a ambientação da história. A Casa dos Espíritos não é só mais um romance, é também um livro que tem uma bagagem política muito grande, como eu já falei anteriormente. Principalmente porque essa parte da história foi muito baseada na própria família da Isabel Allende. E pouco se mostrou isso no filme. Aliás, muitos personagens fundamentais para essa história foram deixados de lado no filme. E ainda por cima, americanizaram toda a história de 1993. Uma curiosidade aqui, bem rapidinha. Vocês repararam que o presidente Acevedo na série, ele é muito parecido com Salvador Allende, ex-presidente do Chile e primo da autora? Para a série, toda a ambientação no Chile, os atores falando em espanhol, os cenários maravilhosos do país, tudo isso foi mantido na adaptação. E o efeito que isso traz no público deixa tudo muito mais compreensível, acessível e fiel à trama. E mesmo que o destaque principal de A Casa dos Espíritos ainda seja o romance, todo o desenrolar político na vida da família tem um peso muito importante para a condução do destino de muitos dos personagens ali. Então era de suma importância e por respeito a essa bagagem histórica que as gravações fossem em território latino, com sua língua nativa mantida e todas as características chilenas, seja dos personagens, seja cenográficas, fossem preservadas para contar essa história. Outro ponto a ser notado é que, enquanto o filme se preocupou em manter uma fotografia mais escura, mais sombria, para transmitir para a gente toda a tristeza, toda a tragédia em um efeito mais indireto, a série se preocupou em deixar essa tragédia ser mostrada para a gente de forma mais direta na narrativa, mantendo as cenas claras, os tons quentes, para remeter bem essa característica latina, viva e vibrante. São pouquíssimas coisas, mas pouquíssimas mesmo, as diferenças entre a série e o livro. Claro que para adaptação para o audiovisual, as coisas elas realmente precisam ser um pouco mais aceleradas mesmo, porque afinal de contas a gente precisa fazer um livro desse caber dentro da história. Então, sim, muita coisa precisou ser apressada e alguns pequenos cortes de personagens precisaram ser feitas, mas de nenhuma maneira isso modificou o teor da história, como aconteceu no filme, por exemplo. Mas teve uma coisa muito pequenininha que me incomodou muito na série, principalmente ali entre o terceiro e o quinto episódio, a segunda fase, que foi a falta de fluidez entre as cenas. E geralmente isso acaba sendo um pouco de culpa do roteiro, um pouco de culpa da direção também. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de explicar. Sabe aquela cena do quinto episódio que a Blanca ela recebe um bilhete do Pedro e imediatamente ela sai do quarto dela, imediatamente o Juan ele vê a Blanca fugindo
do quarto. Imediatamente o Juan vai atrás dela e imediatamente o Juan pega a Blanca junto com Pedro próximo à árvore. E imediatamente o Juan ele vai contar para o Esteban, que imediatamente pega o cavalo e vai atrás de Blanca. E imediatamente o Esteban vai lá e espanca a Blanca. Esse tanto de imediatamente nesse trecho me acendeu um alerta. E quando há um tempo curto para encaixar uma grande história, é muito primordial a gente manter a fluidez entre as cenas, entre as transições, justamente para não causar uma estranheza, para não parecer que há uma enorme pressa para contar aquilo. Tudo precisa ser contado da maneira mais natural possível. Então, se o problema era encaixar muitas coisas dentro de um curto espaço de tempo, eu acho que era muito melhor ter, de repente, acelerado cenas que não faziam tanto sentido ser mais lentas, como o caso da Clara visitando a escola abandonada, por exemplo, e conversando ali com Pedro II. Eles poderiam ter acelerado mais um pouquinho essa cena e ter dado um pouco mais de fluidez para essa parte muito importante da história. Eu tive essa mesma sensação exatamente naquela cena quando a Clara e o Esteban chegam da lua de mel para a casa da esquina. Toda aquela cena muito rápida da Clara sendo recebida pela Férola e depois ela vendo tudo muito rápido, a casa, o quarto, desmaiando quando vê o tapete do Barrabás. Eu achei aquilo tudo muito corrido, muito acelerado. E por mais que a clarividência da Clara no livro apressasse mesmo alguns acontecimentos, até mesmo porque nessa cena ela também fala, né, para o Esteban e para a Férola que ela está grávida. No livro, isso acontece, sim, com uma certa rapidez, mas de uma forma muito mais fluida. Por ser uma história muito primorosa, muito peculiar, cheia de nuances, eu acho que A Casa dos Espíritos, ela merecia ser contada num ritmo mais lento. Nem que para isso precisasse fatiar essa história em 2 temporadas, para que a gente não perdesse esse primor que a gente viu aqui. Porque aqui existem sensações maravilhosas que a Isabel Allende faz com que a gente sinta, e tudo isso é culpa da narrativa. Mas eu ainda acredito que A Casa dos Espíritos é uma história que não envelhece. Ela só encontra novas maneiras de ser contada. Mas voltando ali ao assunto dos poucos personagens que foram cortados na série, o Nicolás foi um dos que foi deixado de fora. O irmão mais atrevido e gêmeo do Jaime, ele nem foi citado na série, e aliás, nem o Jaime nem o Nicolás apareceram no filme, né? A história ali, tudo terminou na Blanca. Havia também no livro um certo misticismo na personalidade, na figura do Jaime, e isso também foi deixado completamente de fora. O Jaime, ele é uma figura normalzona mesmo, e deixaram toda a mistificação para a figura da Rosa. E fazia até sentido deixar isso tudo para Rosa, porque depois a história traz isso à tona para dar um sentido maior ali numa última fase da história. E a Amanda, uma outra personagem bem mística, bem misteriosa do livro, também não apareceu na série. Ela era a responsável por criar uma espécie de triângulo amoroso ali entre os irmãos. E também ela foi primordial, foi uma personagem muito inesquecível para trazer o Miguel para a história. E no final das contas, o Miguel ele foi incluído sim na série, mas de uma maneira menos destacante, né? Ele inclusive deixou para o destaque a Alba, deixaram a Alba florescer nessa última fase, e o que eu achei bastante justo. Talvez tenha sido essa pequena modificação que a Isabel Allende falou que faria para deixar a história um pouquinho mais atual, com uma bagagem muito mais importante para os temas da atualidade, talvez. Mas do 6º episódio da série para frente, vocês também sentiram que a atmosfera da história mudou radicalmente? O ritmo da história voltou com aquela agradabilidade lá da primeira fase da série. Então, apesar de ter tido poucos detalhes cortados também para deixar a coisa um pouco mais acelerada, a fluidez ainda se manteve presente nessa última parte.
E não só a fluidez passou a marcar presença nas cenas, como a bagagem emocional também. O nascimento da Alba, por exemplo, muda o Esteban por completo. E essa bagagem, esse peso emocional não podia ficar de fora da série. Essas sensações, elas precisavam ser transmitidas para o público. Porque é exatamente todo o sofrimento que a Alba adulta passa que faz o Esteban compreender definitivamente todo o mal que ele causou para as pessoas. Não eram os ensinamentos da Clara, nem tampouco o Esteban perder de uma certa maneira a sua notoriedade, que faria com que ele compreendesse o peso das suas atitudes. Era definitivamente ver o sofrimento da sua neta, aquela que nasceu com as mesmas características da Rosa, o primeiro amor da sua vida. A sua neta que foi espancada do mesmo jeito que ele espancou a Blanca, a sua filha. A que teve os dedos cortados, assim como ele fez com Pedro Garcia, o pai da sua neta. E foi estuprada pelo seu próprio neto bastardo, assim como ele fez com várias funcionárias da sua fazenda. A série encontrou um tom perfeito para trazer aos nossos olhos essa fase final da história, coisa que o filme pecou em deixar de fora. Muito embora todos esses acontecimentos tenham acontecido com a Blanca, não havia aquele peso sentimental que o livro fez questão de contar muito minuciosamente pra gente. Foi uma correção perfeita que a série fez para trazer todas as reflexões que o livro nos propõe. Que o amor cria laços indestrutíveis, que atravessa gerações. Que a força das mulheres tem esse mesmo poder de se perpetuar. E que quando elas se unem de diferentes maneiras, essa força que parece estar morta nos momentos de fraqueza, surpreendentemente ressurgem das cinzas. Essa história tem um toque espiritual que também se funde ao realismo mágico de uma maneira muito estratégica. É uma forma de deixar mais leve uma narrativa que tinha tudo para ser pesada e evitar de deixar cru, porque a vida real já é dolorosa o suficiente. O foco de A Casa dos Espíritos não está exatamente na dor. Ela é só uma alegoria. Está no nosso poder de evoluir. Por fim, a série entregou justamente aquilo que eu imaginei que ela entregaria. Foram pouquíssimos detalhes que eu considerei um erro, mas foi muito mais de condução do que de adaptação. E os pouquíssimos erros, eles foram definitivamente compensados pelos inúmeros acertos. Tivemos essa história resgatada de toda aquela americanização que o filme fez para aquela essência latina mesmo. Nós tivemos todos os pontos positivos que nos levam à reflexão que o livro nos traz para a história da série também. E com certeza a mãozinha da Isabel Allende ali na produção executiva fez toda a diferença para que esse projeto se tornasse algo fiel, uma adaptação fiel à sua obra. E eu quero saber de você, o que você achou dessa versão de série da Casa dos Espíritos. Me conta aqui nos comentários se você viu alguma coisa que eu não mencionei aqui. Vamos bater um papo também sobre as suas impressões. Eu quero saber de tudo. O que você sentiu enquanto assistia esse primor de adaptação. E se você chegou por aqui nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu espero te encontrar por aqui também no próximo vídeo. Beijos e até lá!